Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Maioli. Vamos continuar nosso curso de matemática básica, agora com a aula 17, que é como resolver problemas de matemática, né? Então eu vou mostrar alguns métodos, algumas ideias, algumas estratégias para a gente resolver problemas de matemática. Mas lógico que a melhor forma de você aprender a resolver problemas de matemática é você treinar, né? Você pegar um problema, você ficar quebrando a cabeça ali naquele problema, tentando resolver, né? E outra coisa, não adianta nada você ler um problema e ver a resolução já direta. Isso não vai ajudar muito. O bom é você ir quebrando a cabeça, né? Então veja aqui os métodos que eu vou falar para você. Tenta aplicar esses métodos, mas o principal é treinar, ok? Você treinando com probleminhas fáceis e vai aumentando a dificuldade, você vai ver que quanto mais você vai treinando, você vai arquivando na sua memória mais exemplos de problemas matemáticos. Então, quando você chegar lá na frente, problemas difíceis, você vai ter uma gama de exemplos anteriores na sua cabeça que vai te ajudar a resolver, ok? Por isso que treino é muito bom, ok? Porque você vai arquivando, todos aqueles treinos você vai arquivando na sua memória. E aí, quando você for resolver problemas futuros, você vai buscar na sua memória como resolver aquele problema, vai ficar mais fácil. Então, os métodos que eu vou ensinar aqui para resolver problema matemático é baseado, né, em 4 passos que o matemático George Polya ele explicou no livro A Arte de Resolver Problemas, ok? Então é o seguinte, no método dele são 4 etapas. A primeira etapa é você compreender o problema, né? Você lê o problema, você entender, você se situar no problema e os principais, a compreensão do problema, o principal é você identificar onde você quer ir e onde você está, da onde você vai partir, ok? Então primeiro você tem que identificar onde você quer ir, o que você quer encontrar, que valor que você quer achar e também onde você está, né? O que foi dado. Então você tem os destinos, né? Onde você vai sair, onde você vai chegar. Esse é o principal da compreensão do problema. Depois que você compreendeu, interpretou, entendeu o problema, você vai planejar a sua resolução, né? Então, ou seja, beleza, eu já sei onde eu tô, eu já sei para onde eu quero ir, como que eu vou chegar até lá? Então você vai planejar a sua rota, né? Você vai ver o que contas você vai ter que fazer, o que você vai ter que pensar, né? Que fórmulas, né? Ou que conteúdo da matemática você vai precisar relembrar para você sair daqui e chegar aqui. Então você vai planejar o que você vai fazer. Depois que você planejou, é a terceira parte do plano, né? É o colocar a terceira parte do método é você colocar a mão na massa, é você executar o plano. Então você já se planejou, né? Você vai lá e executa o plano, você faz as contas, né? Para tentar você chegar numa resposta. E depois que você chega numa resposta, aí vem a quarta parte, que é você examinar a solução. Você vai ver, será que aquela resposta, aquela solução encaixa no meu problema? Será que faz sentido? Se não faz sentido, será que eu errei alguma coisa anterior? Né? Ou eu vejo lá a resposta que está no gabarito da minha prova. Será que a minha solução está lá? Né? Se não tiver, será que eu posso escrever a minha solução de uma outra forma para encontrar lá? Ou será que eu errei mesmo em alguma parte, pedaço anterior? Eu vou ter que interpretar para ver o que eu vi. O que eu talvez fiz de errado. E outra coisa, também nessa parte de você examinar a solução, é você ver, será que tinha algum método de eu encontrar essa solução, algum outro caminho mais fácil, algum outro caminho mais rápido? Porque se eu tiver que resolver um problema similar ou parecido futuramente, será que eu consigo ir por um caminho mais rápido depois, né? Para poupar tempo, poupar espaço. Então são esses 4 métodos. Se você ver, esses problemas não é só um problema de matemática que encaixa, né? Você pode pegar qualquer problema aí na sua vida, né? Qualquer problema que você tiver, você vai ter que pegar, ok? Primeiro você tem que compreender o problema, se situar no problema, você vai planejar a resolução do problema, você vai executar o plano e aí você vai chegar numa resposta, né, numa solução e você vai ter que examinar a solução. Essa solução é legal? Beleza. Não é tão legal assim, opa, então vamos voltar algum passo antes para tentar chegar numa solução melhor ou tentar mudar a minha solução, adequar a minha solução para chegar numa solução melhor, ok? Então se você vê esses 4 etapas desse método, não vale só para problema de matemática. Mas vamos ver agora essas 4 etapas, ok? Com mais detalhes, pensando exclusivamente em problemas de matemática, ok? Então vamos ver com mais detalhes. Primeiro, vamos começar a compreender o problema. Para compreender o problema, primeira coisa, você tem que ler o problema, ok? Lógico, se você for mais experiente, você vai ler o problema, né? Você vai naquela parte, geralmente você vai o quê? No final do problema e ver a pergunta que você quer.
E aí quando você for lendo o problema, se você for experiência, você vai lendo o problema, já identificando o que o problema está te dando, já ao mesmo tempo traçando o plano, ok? Quando você terminou de ler o problema, você já sabe as contas que você vai fazer. Você vai lá e faz as contas e chega numa resposta tranquilo, ok? Só que quem não tiver tanta experiência, assim, tiver com mais dificuldade de trabalhar com problema de matemática, o bom é pega e vai fazendo um pedaço por vez. Primeiro você lê o problema ele inteiro, ok? Depois que você lê o problema, e aí você vai para outra parte, ok? Primeiro você lê o problema, você conseguiu identificar o que você quer, ok? O valor do que você quer? Você quer a idade do Pedro? Você quer o quê? Você quer a altura de um prédio? O que você quer? Você identificou? Ok? Se não identificou, tenta ler de novo até você identificar o que você quer. Ok? Depois que você identificou o que você quer, você vai ler o problema. Depois que você, mesmo que não fosse na primeira leitura, na primeira leitura você identificou o que quer. Lê de novo o problema. Só que lê o problema já tendo em mente, ok? Essa segunda leitura, você lê o problema já tendo em mente o que você quer. Você vai ver que você vai ler e já vai encontrando, opa, isso daqui ele me deu porque ele vai me ajudar a calcular, opa, isso daqui ele me deu porque vai ajudar a calcular ali, ok? Então, quando você lê o problema já sabendo o que você quer, fica mais fácil você ver que isso daqui, né, o que você tem, o que o problema te deu para você chegar lá. Então vai ficando mais fácil, ok? Então a estratégia é ler o problema a primeira vez para ver o que você quer. E depois ler a segunda vez já sabendo o que você quer, para identificar o que foi te dado para chegar lá onde você quer. Geralmente o que eu quero, eu vou colocar em uma incógnita. Então, ou seja, primeiro, coloquei aqui vermelho, né? O que eu quero? Será que tem alguma incógnita ali? Então, ou seja, eu quero a idade do Pedro. Chama a idade de Pedro de X, né? Eu quero a altura de um prédio. Chama a altura de um prédio de H. Eu quero o tempo. Chama o tempo de T, né? Então, ou seja, ou pode ser de X também. Então, ou seja, você vai ter que identificar quais incógnitas você tem. O que você quer? Geralmente o que você quer você pode chamar de uma incógnita, ok? Isso ajuda depois para você escrever as equações, as fórmulas, né, as funções, baseado naquelas incógnitas. E aí depois, o que eu tenho para chegar no valor daquela incógnita? Que dados que foram me dados? Então, anota todos os dados para dados. Eu quero a idade do Pedro, que é X, mas foi me dada a idade da Joana, que é Y, foi me dada a idade da Carla, que é Z, né? Então, ou seja, anota todos os dados que foram dados, ou sublinha os dados. E presta atenção também nas frases ou nas palavras-chave. A gente vai ver daqui a pouco algumas palavras-chave, né? Mas tem muitas frases importantes, então sublinha as frases importantes. E essas frases são importantes que às vezes elas nos dão algumas equações, né? Quais equações é possível montar? Às vezes essas equações está escrito em uma frase. Principalmente quando a gente vai trabalhar com sisteminha linear, você vai ver que cada frase vai te dar uma equação. Então geralmente tem uma frase importante que te dá uma equação, outra frase importante que dá outra equação e outra frase importante que fala qual que é a incógnita que você quer calcular, né? Então presta atenção nas frases mais importantes, sublinha ela, né? Escreve a equação que ela está te dando, né? Qual é a equação que você vai montar. Você presta atenção também, outra coisa, se tem restrição, né? O meu valor tem que ser natural, ou seja, não pode ser negativo, né? Ou o que eu estou calculando é um comprimento. O comprimento não pode ser negativo, tem que ser só positivo, né? Então será que tem alguma restrição? Porque às vezes eu chego em duas respostas, só que uma delas vai se anular por causa que tem alguma restrição. E muito importante, dá para desenhar? Se der para desenhar alguma coisa, desenha, porque é muito mais fácil você entender o problema quando você visualiza. Então, se tiver algum desenho, legal. Se não tiver algum desenho, você pensa, será que dá para fazer um desenho? Faz um desenho se for possível, ok? Que ajuda muito a facilitar a enxergar o problema. Então, a primeira parte é compreender o problema. Compreender o problema se baseia em duas coisas fundamentais, que é o que você quer, qual que é a incógnita que você quer calcular, e o que você tem, que é onde você está, né? Que dados foram informados, que frases, que equações que foram dadas, ok? Para você trabalhar com elas para chegar no valor daquela incógnita, ok? Então, o principal passo é, quando você lê o problema, é você compreender o problema e você interpretar o problema é ver o que você tem e onde você quer chegar. Essa é a principal parte de compreender o problema. Depois você vai planejar como que eu saio daqui e chego aqui, né? Primeiro, será que você já fez algum exercício que é similar àquele? Eu já fiz um monte de exercício desse. Então, beleza, você sabe certinho o passo a passo, né? Que conteúdo de matemática que você vai usar? Será que caiu em alguma coisa de trigonometria? Será que caiu em alguma coisa de geometria? Será que caiu em alguma coisa com matriz, né? Em alguma coisa com função do segundo grau, do primeiro grau, né?
Que conteúdo que vai usar? Então você já sabe, se você se identificar o conteúdo, você já sabe as ferramentas que você vai poder utilizar para resolver aquele problema. Né? Depois, as condições. Será que as condições foi suficiente para determinar a incógnita? Porque às vezes o exercício não te dá todas as informações possíveis. Como assim não te dá todas as informações possíveis? Porque às vezes você precisa de uma fórmula que não está no problema. Caiu em trigonometria. Eu preciso da relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. O exercício não vai te dar isso, mas às vezes você precisa saber isso. Né? Ou na trigonometria eu preciso saber que seno é cateto oposto sobre hipotenuso. Né? Então, às vezes, você precisa de uma fórmula que não te dá no problema. Então, às vezes, o que o problema te informou não é suficiente para você chegar na resolução. Okay? Aí você tem que ver, não é suficiente. Por quê? Será que eu não enxerguei alguma frase lá importante? Ou será que não é suficiente para determinar o valor da incógnita? Porque eu tenho que saber alguma fórmula do conteúdo que está incluso aquele exercício. Né? Se tiver alguma fórmula, anota a fórmula. Se você não saber qual a fórmula, anota várias fórmulas, ou pensa em várias fórmulas, né, que você pode usar. Né? E aí você tem que também pensar que você pode não estar levando em consideração todos os dados, mas você tem que ver, primeiro, no planejamento você tem todos os dados, está levando em consideração todos os dados? Ok? Se tiver, você tem algumas fórmulas a mais para acrescentar? Tenho. Beleza. O que você vai fazer para resolver? Agora eu sei, né? Se eu usar o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, eu cheguei num sisteminha não linear com duas incógnitas, né, e duas equações. Dá para resolver. Tudo bem. Você vai lá e resolve. Que é a parte de executar o plano. Então você vai lá e executa a estratégia, né? Deu um sistema linear, né? Deu uma função, deu uma matriz que eu preciso multiplicar, beleza? Identifiquei que tem que multiplicar uma matriz, vai lá e executa, ok? Verifica cada passo a passo, vai fazendo a conta com cuidado, ok? Porque às vezes você errar numa conta, vai chegar numa resposta errada, e aí para você ver onde você errou é muito difícil, então vai verificando passo a passo com cuidado, ok? E eu coloquei aqui, ó, cuidado quando você pula diretamente para esse passo. Tem muito aluno. Quando você é mais experiente, não tem problema. O que eu falei, quando você vai lendo o exercício, você já vai na cabeça, já vendo, esse dado é importante, eu quero isso. Esse daqui dá uma equação, esse daqui dá uma equação, então, ou seja, eu vou montar um sistema linear, vou resolver. Quando você terminou de ler, você já bolou o plano, você já interpretou o problema, você já bolou a estratégia na sua cabeça, você vai lá só fazer as contas, chegar no resultado e ver se bateu ou não. Só que tem muita gente, iniciantes, que quer pular direto para esse passo, já quer fazer a conta direto. Então cuidado, porque se você pular direto para esse passo, sem ter entendido direito o problema, pode dar errado, ok? Então, ou seja, antes de fazer as contas, toma muito cuidado de você fazer os dois passos anteriores. Você compreender o problema, o que você tem, onde você quer chegar e de você executar bem e você executar bem o seu planejamento, né? Fazer bem o seu planejamento, ver que conteúdo que tem, se tem alguma fórmula, e aí sim você vem para fazer as contas, né? Que é o passo de fazer conta. Não vem direto para esse, se você não tiver tanta experiência, você não estivesse muito confortável com o problema matemático, não vem direto para esse passo de fazer as contas. Antes de fazer as contas, tenta interpretar o problema antes, né? E também cuidado quando você interpreta incorretamente, né? Ou você bola uma estratégia equivocada, você usa uma fórmula que não era para ser utilizada, eu vou para outro caminho, né? Então muito cuidado quando você interpreta ou usa a estratégia equivocada. E aí a gente chegou numa solução. Legal. Chegou numa solução. Vamos examinar a solução. A resposta é satisfatória? Ok? Encaixa no problema? Por exemplo, faz sentido a resposta, veja, então você errou alguma coisa, né? A resposta que está lá no gabarito não bateu com a minha resposta. Será que eu consigo escrever minha resposta de outro jeito, visualizar de outro jeito, para ver se bate com o gabarito? Porque às vezes a gente faz a conta tudo certinho, todos os passos certinho, chega na resposta certa, só que não está no gabarito. Por quê? Porque eu tenho que pegar meu problema, minha resolução, e tentar modificar ela, né? Racionalizar, né? Fazer alguma coisa com ela, né? Ou simplificar uma fração, fazer alguma coisa com ela, que aí vai ter a resposta lá no gabarito. Depois, aí, será que eu consigo obter a solução de outra forma, né? Isso é importante porque para problemas futuros, principalmente, né? Para tentar ir por caminhos melhores futuramente, né? E aí, onde que eu posso usar a estratégia que eu acabei de desenvolver em outros problemas, né? Então eu vou fazendo uma conexão de problemas
para tentar ficar, isso vai ficando cada vez mais fácil da gente resolver problemas futuramente, né? Por isso que eu falei, quanto mais problemas você tiver resolvido, mais fácil vai ficando, porque a sua gama vai ficando maior, essa conexão vai ficando maior, então você vai conseguindo resolver cada vez mais fácil os problemas. Então eu falei que a gente ia falar de palavras-chave. Vamos falar de algumas palavras-chave? Então, por exemplo, aqui, ó, algumas preposições, tipo essa de, do, da, na matemática geralmente é multiplicação, né? Tipo, 1/5 de 70. O que é 1/5 de 70? O de é multiplicação, né? Então, geralmente, isso daqui significa multiplicação, ok? Então, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, ó, um bolo custa R$60. Qual o valor de 2/3 desse bolo? Então, ele quer comprar 2/3 desse bolo. Vamos supor que é proporcional o valor, né? Então, por exemplo, se o bolo custa R$60, metade dele custa R$30. É proporcional ao tamanho que eu vou comprar. Então, se eu quero pegar 2/3 desse bolo, eu vou pagar 2/3 de 60. 2/3 de 60, eu quero pagar 2/3 do valor do bolo. 2/3 de 60, ó, esse D é o que? É vezes. Então, eu quero o quê? Eu quero 2/3 vezes 60. Então, sempre que aparecer esse D, esse do, isso dá, geralmente é multiplicação, né? E aí a gente tem, aqui geralmente tem duas formas de fazer, né? A gente pode multiplicar aqui o 2 vezes 60, que vai dar 120, 120 dividido por 3, que vai dar 40, ok? Ou, a forma mais fácil, quando aparecem umas multiplicações aqui, né? Cuidado que na soma a gente não pode cortar, só na multiplicação. Quando aparecem as multiplicações, é mais fácil você cortar primeiro, porque aí você trabalha com números menores, né? Então isso daqui faz parte da estratégia. Opa, eu vou cortar aqui porque eu não vou precisar trabalhar com números maiores. Então eu vou cortar aqui, ó. Eu corto esse 3 aqui e corto esse 60, né? Porque o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo ambos por 3, né? 3 dividido por 3 vai dar 1. 60 dividido por 3 vai dar 20. Aí sim eu faço a conta, né? Ó, ficou bem mais fácil do que fazer 2 vezes 60 depois dividir por 3, né? Eu cortei aqui, ó. Só fazer 2 vezes 20, 40, né? E esse 1, professor, 40 dividido por 1 é 40, né? 2 vezes 20, 40, 40 dividido por 40. Então, ou seja, se um bolo custa R$60, 2/3 dele, se for proporcional, vai custar R$40. Mais palavras-chave, né? Essas daqui, ó, o é, o tem, o equivale, geralmente é o que? Significa igualdade. Então, a gente tem que, quando a gente está montando uma equação, geralmente tem alguma palavra que vai falar onde que a igualdade fica, né? Geralmente essa palavra aqui, é, ou tem, ou equivale, é onde fica a igualdade. Olha aqui o exemplo, ó. As idades somadas de Simone e Ricardo é 50. Se eu ver isso daqui, ó, o que eu tenho aqui, ó? Tem a idade de Simone e a idade de Ricardo, são duas coisas. Eu posso chamar isso daqui, por exemplo, de incógnitas. Por exemplo, eu chamo x da idade de Simone e y a idade de Ricardo. E aí, o que eu tenho? Olha só o que está escrito. A idade somada, a gente vai ver que essa palavra somada é mais, né? Então, a idade somada de Ricardo, de Simone e Ricardo, ou seja, x mais y, né? Ó, o que eu escrevi aqui, ó. A idade somada de Simone e Ricardo. Olha essa palavra aqui, ó. É, significa o que? Igualdade. A idade somada de Simone e Ricardo é, ou seja, é igual ao que? A 50. Ok? Então essa palavra é, tem, equivale geralmente é igualdade, né? Outras palavras-chave, né? Então sempre que eu falar, por exemplo, divisores, metade, terço, terça parte, quarta parte, ou seja, eu estou dividindo por alguma coisa. Então, ou seja, se minha incógnita é x, o que é metade? É x sobre 2. O que é terço? É x sobre 3. Ou se eu falar terça parte, também é a mesma coisa que 1/3. X sobre 3. Quarta parte é x dividido por 4, né? Quinto, 1/5 é x por 5. Ou quinta parte, ou sexta parte. Mesma coisa com múltiplos, né? Se eu tiver lá a minha incógnita que chama x, o que é o dobro de x? É 2x. O que é o triplo? É multiplicar por 3. O que é o quádruplo? Multiplicar por 4. O que é o quíntuplo? Então, cuidado com o que está falando, né? É o quíntuplo da idade do João. Então, ou seja, eu vou pegar a idade do João e multiplicar por 5. Né? É o quíntuplo da idade somada. O que é o quíntuplo da idade somada de João e Pedro, por exemplo? Né?
Então, eu vou pegar 5 e multiplicar a idade somada de João e Pedro. Ó. É o quíntuplo, é 5 vezes a idade somada de João e Pedro. Né? Então, a gente vai juntando essas palavrinhas e vai montando uma equação. Né? Mais palavras-chave. Então, aqui né, a gente tem soma, é mais, né? Diferença é menos, então cuidado, ó. Sempre que aparecer essa palavra diferença é menos, né? O produto significa vezes, o quociente significa uma divisão, né? O que a gente tem antecessor? Então, por exemplo, se minha variável se chama x, o que é o antecessor? É o anterior, eu vou chamar o quê? De x menos 1, ou seja, eu diminuo 1. Se minha variável, minha incógnita é x, qual que é o sucessor? É o depois, eu vou chamar o quê? De x mais 1, né? Se eu tenho dois números consecutivos, dois números consecutivos, o que eu posso chamar? Eu posso chamar um de x e o outro de x mais 1. Ó. Eu não sei quais são esses números, só sei que é consecutivo. Ou seja, se um é x, o outro é o próximo, que é o x mais 1. Né? O oposto, se minha incógnita é x, o que é o oposto? É trocar o sinal, né? Então esse x pode até ser negativo. Quando eu multiplico por menos 1, fica positivo. Então o oposto é trocar o sinal. Positivo vira negativo, negativo vira positivo. O que é o inverso? Né? O inverso seria 1 sobre x. Né? Então, isso é o oposto, é trocar o sinal, e esse é o inverso, é fazer 1 sobre aquele valor. Né? Então, o 2, qual que é o inverso de 2? É 1 sobre 2. Né? Essas são as palavrinhas-chave. Vamos ver agora um exemplo? Então, vamos ler primeiro, ok? E vamos tentar interpretar depois. Então, lá. A idade de Andréia é o quádruplo da idade de seu filho. Daqui a 5 anos, a idade da mãe será o triplo da idade do filho. Qual a idade atual de cada um? Então a gente já vai identificando algumas palavrinhas-chave. Okay? Olha só, o que a gente quer? A idade de Andréia é o quádruplo. Olha, apareceu uma palavrinha-chave. É o quádruplo da idade do seu filho. Daqui 5 anos, olha só, daqui 5 anos quer dizer o quê? Que eu tenho um tempo presente e um tempo futuro. Então tem coisas no presente e no futuro. A idade da mãe será o triplo. Olha só, outra palavrinha-chave. É o triplo da idade do filho. Ok? E aqui a pergunta. Olha a pergunta. Ó. Qual é a idade de cada um? Aqui está a pergunta. Ou seja, o que eu quero? O que eu quero? Desculpa. O que eu quero? Eu quero qual é a idade de cada um. Então, se eu quero a idade de cada um, o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso das minhas incógnitas. Então, eu vou chamar, por exemplo, x, a idade de Andréia. X é a idade de Andréia. Ah, professor, eu quero chamar de A, pode ser? Pode. Quero chamar de B, pode ser? Pode. Geralmente eu chamo de x e y, né? É costume de matemático, ok? Mas pode chamar a letra que você quiser. X vai ser a idade de André. O que eu quero? A idade de cada um. Quem é André? Quem que é outra pessoa? Outra figura é o seu filho, né? E o Y vai ser a idade do filho. Aqui, ó, eu identifiquei onde eu quero chegar. Onde que eu quero chegar? Eu quero calcular o valor de X, que é a idade da Andréia. Que eu determinei que a idade da Andréia vai ser minha variável X. E eu quero determinar o valor do Y, que é a incógnita que eu chamei para a idade do filho. O que eu tenho? Ok? Então, olha só, vamos pegar as frases. Ó. Aqui, ó, primeira frase. Ó. A idade de Andréia é o quádruplo da idade de seu filho. Isso daqui é uma frase-chave, porque isso daqui vai te dar uma equação. Olha só, a idade de Andréia. O que é a idade de Andréia? É x. Palavrinha-chave, ou seja, igual. O que? Quádruplo. O que é quádruplo? É multiplicar por 4. O quádruplo que é da idade do seu filho. Qual que é a idade do seu filho? Y. Opa! Então a idade da Andréia é o quádruplo da idade do seu filho. Achei uma frase. Okay? Olha outra frase aqui, ó. Daqui a 5 anos, a idade da mãe será o triplo da idade do filho. Isso é uma outra frase. Mas aqui, se você perceber, não é agora, é daqui a 5 anos. Então, olha só, o que a gente tem? A gente tem o presente. E ali, essa primeira frase é no presente, que deu essa equação. E a gente tem o futuro.
o presente e o futuro. No presente, a gente tem x, que é a idade de Andréia, e y, que é a idade do filho. No futuro é daqui quanto tempo? Daqui 5 anos, passou 5 anos. Ou seja, se no presente a Andréia tem x anos, no futuro ela vai ter o quê? X mais 5. Se no presente o filho dela tem y, no futuro ele vai ter y mais 5. Ok? Então essa é a idade do presente e essa é a idade do futuro. Aqui, ó, daqui a 5 anos. Então essa equação é o quê? É a idade do futuro, é a idade daqui a 5 anos. A idade da mãe será... Qual que é a idade da mãe daqui a 5 anos no futuro? X mais 5. Então a idade da sua mãe, que é x mais 5, será outra palavra-chave. Será é igual. Né? Então, daqui a 5 anos, eu já sei que é a idade do futuro que eu estou trabalhando. A idade da mãe, qual que é a idade da mãe no futuro? X mais 5. Será, ou seja, é igual, o triplo é multiplicar por 3, da idade do filho. Eu estou falando da idade no futuro? Qual que é a idade do filho no futuro? Y mais 5. Então, é o triplo da idade do filho lá no futuro. Y mais 5. Olha só o que eu montei. Montei um sisteminha. Ok? Agora, beleza, eu tenho isso, eu já identifiquei os dados. Eu sei onde que eu tenho um sistema e eu sei onde eu quero chegar. Eu quero calcular x e y. Beleza, eu compreendi o problema. E eu compreendi que tem o presente, que tem o futuro e ele quer a idade atual. Ele quer a idade atual, ou seja, ele quer o x e y. Não é a idade do futuro, ele quer a idade atual. Entendi o que o exercício me deu de informação, ok? Que eu montei esse sistema, ok? E onde eu quero chegar, que é a idade da André e do filho no presente. A restrição é toma cuidado. A idade do filho e da André no presente, ok? Estratégia. O que eu posso fazer agora com esse sistema para calcular o valor de x, y, que é onde eu quero chegar? Beleza, um sistema. Olha aqui, ó. Aqui eu não consigo achar o valor de x, y, porque tem uma equação e uma incógnita. Aqui também não. Só que se eu trocar esse x aqui, 4y, aqui trocar esse x virar 4y, eu vou encontrar uma equação que tem só uma incógnita. Uma equação que tem uma incógnita é maravilhosa, porque eu consigo achar o valor daquela incógnita. Ok? E aí, depois que eu achar o valor do y, eu vou voltar aqui, vou jogar esse y aqui e vou achar a idade da mãe. Ótimo! Essa é a minha estratégia. Vamos resolver? Vamos. Então é o seguinte, ó. Esse x aqui eu vou trocar por 4y. Então aqui vai virar 4y mais 5 igual... Ok? Aqui vamos fazer distributivo? Ó. Eu posso fazer distributivo aqui. O 3 multiplicar por y e o 3 multiplicar por 5. Ok? Cuidado, ó. Você poderia ter interpretado o problema errado se você não colocasse esse parênteses. Porque se você não colocasse esse parênteses, o que estaria escrito matematicamente? O triplo da idade do filho mais 5. Okay? Ou seja, eu pego a idade atual, triplico e depois eu somo 5. Mas não é isso. É o triplo da idade do filho, só que essa idade é do futuro. Qual que é a idade do futuro? Y mais 5. Então, primeiro eu pego a idade do futuro, ou seja, primeiro eu somo 5, depois eu triplico essa idade do futuro. Por isso coloquei parênteses. Se você não colocasse parênteses, já ia ser um problema errado. Você não ia chegar na solução, na resposta certa. Ok? Então, lembra que eu falei? Cuidado com a interpretação errada? Essa seria uma interpretação errada. Então, continuando nessa execução, não vamos perder o foco. Vamos manter o foco. Eu troquei o x 4y por 4y aqui. Aqui eu vou fazer a distributiva. 3y mais 3 vezes 5, 15. O que eu faço? Eu vou passar o 3y para lá. Né? Como que a gente resolve? Letra para um lado, 3y passa subtraindo, número para outro. É assim que resolve a equação do primeiro grau. Né? Mais 5 passa para cá, menos 5. 4y menos 3y dá 1y. 15 menos 5, 10. Y igual a 10. Opa, achei a idade do filho no presente, que é o y. Qual que é a idade do filho no presente? É 10. Ok? Beleza, achei aqui, o que eu faço? Agora eu vou jogar aqui. Quem que é o x? O x, que é a idade da Andréia, é 4 vezes a idade do filho. Qual que é a idade do filho, que é o y? É 10. Ou seja, 4 vezes 10, 40 anos. Pronto. Achei a minha resposta. Ok? A idade do filho hoje é 10 e da Andréia hoje, que é a mãe dele, é 40 anos. Ok?
Eu posso ver, por exemplo, será que encaixou essa resposta? Vamos ver. A idade da Andrea, 40, é o quádruplo da idade do filho, 10. Beleza, 10. Se eu pegar o quádruplo de 10, eu chego no 40. Tudo bem. Daqui a 5 anos, vamos ver daqui a 5 anos. Então é o seguinte, ó. Hoje ela tem 40 e o filho 10. Daqui a 5 anos ela vai ter 45 e o filho 10 mais 5, 15. Vamos ver agora a frase do futuro para ver se bate também. Daqui a 5 anos, a idade da mãe será o triplo da idade do filho. A idade da mãe daqui a 5 anos será 45. É o triplo da idade do filho no futuro? 15? Beleza, 15 vezes 3 é 45. Bateu também. Opa, então eu cheguei na resposta certa. Minha resposta está corretíssima. Então essa daqui. Essa é a resposta correta. Né? A idade da André é 40 e a idade do seu filho é 10. Vamos ver mais um exemplo? Então olha só. Vamos ler primeiro. Patrícia gastou 1/3 do seu salário com aluguel e 2/5 com alimentação, restando ainda R$ 800 para as demais despesas. Qual é o salário da Patrícia? Oh, maravilha! Olha só, a última frase é o que já me deu de graça uma pergunta da interpretação, da compreensão do problema, onde eu quero chegar, que é o salário da Patrícia. Se eu quero saber o salário da Patrícia, eu vou chamar ele de uma incógnita. Vou chamar de X. Quer chamar de S de salário? Não tem problema. Okay? Eu gosto de X, vou chamar de X. Okay? Vou chamar de X o salário da Patrícia. Então, ó, já achei a minha incógnita. Salário da Patrícia. É isso que eu quero, que é o meu objetivo. É calcular o valor de X. O que foi dado? Ixi, agora vamos ver. Agora é outra coisa. O que foi dado? Que traço mais feio, professor. Desculpa aí, pessoal, pela minha letra. Então, vamos lá, continuando. X é o salário da Patrícia. Eu já sei onde eu quero chegar. O que eu tenho? Vamos pegar aqui as frases. Ó. Patrícia gastou 1/3 do seu salário. Olha só esse do. Não é uma palavra-chave, que é vezes? 1/3 do seu salário com aluguel. E 2/5 com alimentação, e sobrou ainda R$ 800 para ela. Okay? Então, ou seja, se eu ver o que ela gastou, o gasto dela, o gastos. Se eu pegar com aluguel, qual que é o gasto do aluguel? 1/3 do salário. Ó. Patrícia gastou 1/3 do salário com aluguel. 1/3 do salário. O que é 1/3 do salário? O do é vezes. É 1/3 vezes o salário. Qual que é o salário? É o X. 1/3 vezes X. Ok? Com alimentação. O que ela gastou com alimentação? 2/5. 2/5 do que? Ó? Não está escrito aqui, ó, né? Porque, ó, 1/3 do salário com aluguel e 2/5 com alimentação. Mas é 2/5 de quem? Ok? Tá oculto aqui, ó. Mas eu sei que é 2/5 do salário. Por que não escreveu? Porque já tinha escrito aqui, né? Lembra que em português a gente pode escrever uma vez, não precisa escrever toda hora a mesma coisa, né? Então já sei que aqui tá oculto, mas é 2/5 do salário. Ah, então com alimentação foi 2/5 do salário. Opa, beleza. 2/5 do vezes salário. Quem que é o salário? É o X. Então esses foram os gastos. Ok? E ainda sobrou R$ 800. Então olha só, se eu pegar e somar os meus gastos e mais os R$ 800 que sobrou, não vai dar o salário? Olha, legal. Então o meu salário, não, da Patrícia, né? O salário da Patrícia vai ser o quê? O tanto que ela gastou com aluguel, 1/3 de X, mais o tanto que ela gastou com alimentação, 2/5 de X, e ainda sobrou R$ 800, mais R$ 800. Então, se ela vê tudo que ela gastou com alimentação, com aluguel, e vê o que sobrou, essa soma aqui vai dar exatamente o salário dela. Okay? Vamos fazer essa conta aqui, ó. Eu vou primeiro, ó. Eu quero calcular o valor de X, né? Então, vou passar tudo que tem X para cá. Então, aqui, o X fica desse lado, tudo bem. 1/3 de X passa para cá.
passa subtraindo. 2/5 de x passa para cá subtraindo. E o 800 ficou aqui sozinho. Okay? Aqui eu já estou fazendo a minha... botando a mão na massa, né? Por quê? Eu já interpretei o problema. O x, eu já sei o que ele deu, né? Ó, essa equação foi o que ele deu. Porque o salário tem que ser o que ele gastou com aluguel, mais o que ela gastou com alimentação, mais o que ela gastou com as demais despesas. Ok? Beleza, já interpretei. Qual que é a minha estratégia? Ué, tem uma equação com uma incógnita, minha estratégia é resolver aquela equação e achar o valor da incógnita, que é o que eu quero. Pronto, acabou. Como que eu resolvo? É uma equação do primeiro grau. Então passa tudo que tem letra para um lado, ó, passei tudo que tem letra para um lado, número para outro. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Ó, aqui embaixo não tem ninguém, é 1. Quem que é o MMC entre 1, 3 e 5? Vamos ver. 1, 3 e 5. Quem que é o MMC? Vamos lá. Não dá para dividir por 1, desculpa, por 2, dá para dividir por 3, né? Aqui fica 1, esse daqui já é 1. Baixa 5, só dá para dividir por 5. Beleza. Então o MMC é 3 vezes 5, 15. Então vamos colocar aqui, ó. Vou fazer essa conta aqui agora. O MMC é 15. Vamos lá, 15 divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 15 dividido por 1, 15 vezes 15, x dá 15x. Menos, por que menos? O que está menos, né? Depois, 15 dividido por 3, 5 vezes 1x, né? Dá 5x. Menos 15 dividido por 5, 3. 3 vezes menos 2x dá menos 6x. Igual a 800. Aqui, ó, 15x menos 5x vai dar 10x. 10x menos 6x vai dar 4x. Esse 15 que está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Né? Aí aqui vai ficar, vamos fazer essa conta, 800 vezes 15, vou fazer aqui na calculadora, ó. 800 vezes 15 vai dar 12.000. 12.000. E esse 4 que está multiplicando, passo dividindo. 12.000 dividido por 4 é simples, né? 12 dividido por 4 é 3. Então, 12.000 dividido por 4 é 3.000. Olha que legal, cheguei no salário da Patrícia. Então, o salário dela é 3.000 reais. Pronto, achei a resposta. Okay? Aí eu posso, por exemplo, ver no gabarito, será que dá certo? Vai estar certo, ok? Vamos ver mais um exemplo. Meu Deus, professor, que grande. O que eu faço aqui? Primeira coisa é vence o medo e lê esse textão aí, ok? Então vamos lá, vamos ler. Algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas para se obter arroz e feijão com maiores teores de ferro e zinco e tolerantes à seca. Em média, para cada 100 gramas de arroz cozido, o teor de ferro é de 1,5 mg e o de zinco é de 2 mg. Para 100 gramas de feijão, é de 7 mg o teor de ferro e 3 mg zinco. Sabe-se que as necessidades diárias dos dois micronutrientes para uma pessoa adulta é de aproximadamente 12,25 mg de ferro e 10 mg de zinco. Considere que uma pessoa adulta deseja satisfazer suas necessidades diárias de ferro e zinco ingerindo apenas arroz e feijão. Suponha que seu organismo absorva completamente todos os micronutrientes oriundos desses alimentos. Na situação descrita, que quantidade a pessoa deveria comer diariamente de arroz e feijão? Ok? Beleza. A última frase ele já me deu o que eu estou buscando. Ok? O que eu quero. Que é o quê? Na situação escrita, qual é a quantidade a pessoa deveria comer diariamente arroz e feijão. Ok? Então eu vou chamar um de x é o tanto de arroz, o de y é o tanto de feijão. Ok? Então vamos escrever aqui, ó, o x. Vou chamar de x o arroz e de y o feijão.
Então é o tanto que a pessoa vai comer de arroz é o X, o tanto que ela vai comer de feijão é o Y. Só que olha só, se eu prestar atenção, ó, tem um monte de coisa que não vai importar tanto assim para a nossa interpretação. Quais são as frases-chave? Ok? Vamos agora anotar a frase-chave. Se você não entendeu do programa direito, quer pausar o vídeo, reler de novo, ok? Para deixar interpretar bem, ok? Mas o exercício é o seguinte, ó. Se você interpretar o problema, ele está falando o seguinte: a gente tem que comer arroz e feijão. Arroz tem ferro e zinco e o feijão também tem ferro e zinco, ok? Mas tem quantidade diferente. Tem uma quantidade que eu preciso para minha alimentação. Então, ou seja, quanto de arroz e quanto de feijão eu preciso comer para satisfazer aquela quantidade que eu preciso de ferro e zinco, ok? Vamos agora anotar as frases mais importantes. As frases mais importantes. Olha aqui, ó. Para cada 100 gramas de arroz cozido, o teor de ferro é de 1,5 miligramas e o de zinco é de 2 miligramas. Então, essa frase foi muito importante porque me deu o quanto que tem de ferro e zinco no arroz. Mas ele fala que a cada 100 miligramas. Isso pode me complicar, então eu vou fazer o seguinte, ó. Então eu vou chamar aqui esse X, que é quantas doses de arroz de 100 miligramas a pessoa comeu. Ou ficou, para ficar melhor, facilitar as contas. Então o X não é quantas gramas comeu. O X vai ser o quê? Quantas doses de 100 gramas que a pessoa vai comer. Ok? Porque ele deu a quantidade de ferro e zinco numa dose de 100 gramas. E no feijão você perceba que também dá 100 gramas. Ó, para 100 gramas, outra frase que eu vou anotar que é importante, frase-chave. Para 100 gramas de feijão é 7 miligramas o teor de ferro e 3 miligramas o teor de zinco. Ok? Então, o feijão eu também não vou colocar o Y, não é quantas gramas de feijão eu comi. O Y vai ser quantas doses de 100 gramas que eu vou comer de feijão. Ok? Outra frase, sabe-se que as necessidades, ó, outra frase importante, as necessidades diárias dos 2 micronutrientes para uma pessoa adulta é de aproximadamente 12,25 miligramas de ferro e 10 miligramas de zinco. Ok? Então, ou seja, ele me deu tanto de arroz, de ferro e de zinco que tem no arroz, nos 100 gramas do arroz. Outra frase importante, o tanto de ferro e zinco tem em 100 gramas de feijão. E outra frase também importante é o tanto que eu preciso para comer diariamente. Ok? O que eu vou fazer? Vamos montar agora algumas equaçõezinhas. Ok? Vamos pensar o seguinte. Quanto que eu vou comer de ferro? Ok? De ferro. Quanto que eu vou comer de ferro? Ok? Vamos ver. Para cada 100 gramas de arroz, eu não como 1,5 miligrama de ferro, ok? Então, ou seja, o tanto de ferro que eu vou comer vai ser o quê? 1,5 vezes x. Vamos ver se você entendeu esse 1,5 vezes x. Se eu comer 100 gramas, uma dose de arroz, eu não vou comer 1 miligrama e meia de ferro. Se eu comer 2 doses, ou seja, se o x for 2, ou seja, 2 doses de arroz, eu vou comer o dobro, 1,5 vezes 2. Se eu comer 3 doses de arroz, eu vou comer o triplo disso. Eu vou comer 4,5 miligramas. Ou seja, quanto de ferro que eu vou comer do arroz? O ferro que eu vou comer do arroz vai ser o quê? Quantas doses de arroz que eu comi vezes 1,5, porque cada dose tem 1,5 ferro. Ok? Esse é o ferro do arroz. E o ferro do feijão? Eu vou comer arroz e feijão. Quanto que eu vou ter de ferro do feijão? Ó, para cada 100 gramas de feijão, que fazer cada dose, 7 miligramas de ferro. Ou seja, de feijão eu vou comer 7 vezes Y. Quem que é o Y? O Y é a quantidade de doses que eu vou comer de feijão. Então, quantas doses você come de feijão? 5. Pega 5 e multiplica por 7. Esse é o tanto de ferro que você vai comer referente à dose de feijão. Se eu pegar a dose que eu vou comer de ferro, mais a dose que eu vou comer... Se eu pegar a dose que eu vou comer de ferro no arroz, mais a dose que eu vou comer de ferro no feijão,
ok? Isso tem que ser minha dose diária, que é quanto a dose? É 12,25. Estou começando a compreender o problema. Então, ou seja, o ferro tem que ser 12,25 que eu tenho que tomar. Mas quanto que eu vou tomar de ferro? Eu vou pegar a quantidade de arroz, quantas doses eu comi de arroz, multiplicar por 1,5 e vou somar com quantas doses que eu comi de feijão e multiplicar por 7. Por que 7? Porque cada dose tem 7 miligramas de ferro no feijão. E por que eu multipliquei por 1,5? Porque cada dose de arroz tem 1,5 miligramas de ferro. Beleza. Então vamos fazer a mesma coisa para o zinco? Mesma coisa para o zinco. Quanto que eu vou comer de zinco no arroz? Então eu tenho que ver quantas doses que eu comi de arroz e vou multiplicar por quanto? Por 2. Por quê? Porque cada dose de arroz tem 2 miligramas de zinco. Então se eu pegar quantas doses que eu comi de arroz vezes 2, eu vou ver quantos zincos que eu comi referente só ao arroz. Mas eu vou comer zinco do arroz e do feijão. Então esse zinco que eu vou comer é o zinco do arroz mais o zinco do feijão. Quanto que é o zinco do feijão? É o Y, que é quantas doses de feijão que eu vou comer, vezes o quê? Vezes 3. Por que 3? Porque cada dose de feijão tem 3 miligramas de zinco. E se eu pegar o tanto que eu vou comer de zinco do arroz, mais o tanto que eu vou comer de zinco do feijão, tem que dar 10 miligramas. Entendi o problema. Entendi o problema. Eu sei onde que eu quero chegar. Eu quero saber quanto que eu tenho que comer de arroz e de feijão. Ok? E eu sei onde eu tô. Eu cheguei num sisteminha linear. Olha só, esse daqui é um sistema linear. Beleza, então o que eu vou fazer? Vou resolver esse sistema linear. Quando eu resolver esse sistema linear, eu vou achar lá quem que é o x e quem que é o y. Vamos resolver esse sistema linear? Então vamos lá, eu tenho 1,5x. Então vamos lá. 1,5x mais 7y igual 12,25. E aqui 2x mais 3y igual a 10. Okay? Mais 3y igual a 10. Eu peguei esse probleminha mais complexo, que é um problema de Enem, né? Pra gente ver que até nos probleminhas mais complexos dá pra gente usar a nossa estratégia. É mais difícil de pensar, mas até nos probleminhas mais complexos a gente consegue usar essa estratégia, ok? E eu peguei probleminhas mais simples e foram aumentando a dificuldade para a gente ver isso, né? A gente precisa dos probleminhas mais simples para conseguir alcançar futuramente problemas mais complexos. Vamos resolver isso daqui? Como que eu faço para resolver esse probleminha aqui? Eu posso multiplicar, por exemplo, eu posso multiplicar essa daqui por 3, essa daqui por 7. Beleza? Eu posso multiplicar essa daqui por 1,5? Posso também, ok? Eu posso isolar o x. Estou bolando a minha estratégia, ó. Segura aí, estou bolando a minha estratégia. Eu posso isolar o x aqui, substituir nessa segunda, acho o valor de y, depois substituo. Beleza, olha o tanto de soluções que eu posso, de estratégias que eu posso bolar, né? E aí, qual que você prefere? Qual estratégia você prefere? Ok? Eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, ó. Passei um pouquinho, vou multiplicar essa daqui por 2, ok? E eu vou multiplicar essa daqui por 1,5. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou conseguir zerar o x aqui. Então, vou multiplicar essa linha inteira por 2. Vamos lá. 1,5x vezes 2 vai dar 3x. 7y vezes 2 vai dar 14y. 12,5 vezes 2 vai dar 24,5. 12, 24, 24,5. Vamos multiplicar aqui por 1,5. 2x vezes 1,5 vai ser 3x. 3y vezes 1,5 vai dar 4,5, 4,5y. Multiplicar por 1,5 é fácil, é você pegar o valor e somar com a metade dele, né? 2 mais metade de 2 é 3. 3 mais metade de 3 é 4,5. 10, metade de 10 é 5, né? 10 mais metade de 5 é 15, ó. Multipliquei.
Então aqui eu multipliquei por 2, ou seja, eu dobrei os valores. E aqui eu multipliquei por 1,5. Multiplicar por 1,5 é a mesma coisa que pegar o valor e somar metade dele. Beleza, ficou igual aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Subtrair. 3x menos 3x, 0. 14y menos 4,5 vai ficar... 14 menos 4 vai ficar 10, mas tem 1,5, então vai ficar 9,5. 9,5y. Igual 24,5 menos 15 vai ficar 9,5. Nossa! 9,5. Que legal. Ficou muito legal isso. 9,5 dividido por 9,5, que vai ser 1. Então 9,5 estava multiplicando, passou dividindo, deu 1. Achei o valor do y. E agora, o que eu faço? Eu acho o valor do x. Pega uma equação. Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, tanto faz. Vamos pegar essa daqui, ó. 2x mais 3y igual a 10. O x eu não sei, mas o y eu sei que é 1. Igual a 10. Aqui, 2x, 3 vezes 1 é 3. 2x, esse 3 eu passo subtraindo. 10 menos 3, 7. X vai ser 7 sobre 2. Vamos ver aqui, ó, as respostas. 58 gramas, 456, as respostas estão em gramas. As respostas estão em gramas. Então, ou seja, cheguei numa solução. Ok? Então, beleza, já compreendi o problema. Sabia onde eu tinha, montei. Tracei uma estratégia aqui. Executei minha estratégia. Cheguei numa resposta. Mas aqui deu x 7 sobre 2 e y 1. Não bateu. Então, errei em conta. Não, vamos analisar minha solução. A resposta está em grama. Eu lembrei. A resposta está em grama. Então, cada y, na verdade, é 100 gramas, que é dose. Então, cada y é 100 gramas. O que eu vou fazer? Isso daqui, ó, multiplicar por 100. Porque cada um do y é 100 gramas. Então, no fundo, eu tenho o quê? 1 vezes 100, eu vou ter 100 gramas. 100 gramas de feijão. Mesma coisa, esse 7 sobre 2 são doses, mas cada dose é 100, então eu vou multiplicar por 100, porque cada um aqui é 100 gramas. Cada um de x é 100 gramas, então eu multiplico por 100 para ver quantas gramas que vai dar. 7 sobre 2 vezes 100, vamos ver aqui, ó, no cantinho aqui, ó. 7 sobre 2 vezes 100. Eu corto aqui, divido por 2 em cima e embaixo, né? 2 dividido por 2 dá 1, 100 dividido por 2 dá 50, né? 50 vezes 7, 350. Então, o x é 350 gramas. Eu não tinha chegado na resposta certa, mas é porque ele pedia em gramas. E eu estava pensando em doses. Então, beleza, a resposta é o quê? 350 gramas de arroz e 100 gramas de feijão. 350 gramas de arroz e 100 gramas de feijão. Olha, perfeito. Ok? Não tinha, me assustei que minha resposta não estava lá no gabarito, mas na verdade a resposta bateu. Ok? Encaixava no exercício. Só que eu tinha que mudar a minha resposta. Ok? Então, fizemos aqui esse exemplo. Foi bem legal. Vamos fazer agora o último exemplo. Ok? Prometo que essa aula acaba agora. O último exemplo. Então, vamos lá. Laís mediu o tamanho da sombra de um prédio e o ângulo formado entre o final da sombra no chão e o topo do prédio e obteve as medidas 3 metros e 60 graus consecutivamente. Qual a altura desse prédio? Espera aí, professor. Vamos ler de novo? Laís mediu o tamanho da sombra de um prédio. Tem um prédio e ela mediu a sombra. E o ângulo formado entre o final da sombra no chão e o topo do prédio. Então ela foi lá no final da sombra e viu qual que era o ângulo ali que formava com o topo do prédio. E aí ela calculou 3 metros. O que é 3 metros? É a primeira coisa que foi dado, que foi o tamanho da sombra. Ou seja, o tamanho da sombra é 3 metros. Legal. E qual que é a outra coisa que é 60 graus? O ângulo
O ângulo formado entre o quê? Entre o final da sombra, no chão, e o topo do prédio. Qual a altura desse prédio? Opa, minha frase predileta, que é o que eu quero. Ok? Qual que é a altura desse prédio? Ok? Então, olha só. Vou chamar de H, só para mudar. Estava chamando de X, é que geralmente a gente chama a altura de H, né? Quem que é o H? É a altura do prédio. Essa é minha incógnita e é isso que eu quero calcular. Beleza, eu já entendi. Eu já entendi o problema. Eu quero calcular isso e ele deu o tamanho da sombra e o ângulo. Mas por quê? Na aula do professor Douglas, ele falou assim que se der para desenhar, desenha porque ajuda a interpretar o problema. Porque como que eu vou, com isso, o que que eu faço agora? Beleza. O professor Douglas pediu para desenhar, vamos desenhar. Então vou fazer um prédio. Vou fazer um prédio. Aqui, ó, tem um prédio. Okay. Tem umas janelinhas do prédio. Beleza, vamos desenhar. O professor Douglas pediu para desenhar, que falou que se desenhasse poderia ajudar, né? E aqui é a porta de entrada do prédio. Beleza. Desenhei o prédio. O que que tem aqui que ela quer? A sombra. Beleza, vamos desenhar a sombra? A gente tem aqui a sombra do prédio. Aqui está a sombra do prédio, ó. Opa! Que sombra mais bonita, hein, professor? É a sombra do prédio. E ela falou o quê? Que ela mediu o ângulo do final da sombra. Onde está o final da sombra? Aqui, ó. Do final da sombra no chão, ok? Então, daqui, no final da sombra no chão, até o topo do prédio. Até aqui. Esse ângulo deu quanto? Esse ângulo deu 60. 60 graus. Opa! E essa sombra aqui deu quanto? Essa sombra foi 3 metros. Essa sombra foi 3 metros. E a altura? Não sei. É H, é o que eu quero. Olha só, fiz o desenho do probleminha. Laís mediu o tamanho da sombra de um prédio e o ângulo formado do final da sombra até o topo do prédio e obteve as medidas. 3 metros é o tamanho da sombra, 60 graus é o ângulo que ela achou. Qual que é a altura desse prédio? Com o que foi informado, será que dá para calcular? 3 vezes 60 aqui, né? Não foi informado não, mas eu tenho uma formulazinha. Porque aqui forma um triângulo retângulo. Tem formulazinhas do triângulo retângulo, né? Pitágoras, né? Será que dá para usar Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos? Não, porque eu não tenho hipotenusa, não tenho cateto. Pitágoras não dá. Mas tem lá as formulazinhas. Ah, tem a formulazinha. Ah, vamos ver, lembrar. A formulazinha do cosseno e do seno, né? O seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ó, eu estou traçando minhas estratégias. Eu já entendi o problema. Estou traçando minhas estratégias. Ou seja, estou vendo... Eu já sei que isso daqui vai entrar em trigonometria. Eu já sei qual que é a matéria que vai entrar. Vamos lembrar de fórmulas? De Pitágoras eu já sei que não tem. Vamos lembrar de fórmulas. Para ver, vai ter alguma fórmula, né, que não foi dado no problema, mas que pode calcular. Opa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, tudo isso é em triângulo retângulo, que é onde eu estou. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Só que esse 60 graus aqui, ó, que é o ângulo que ele dá. Esse daqui é o cateto oposto. Beleza. Esse é o ângulo do lado que é o cateto adjacente. E esse daqui, que é o oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa, né? Então, esse daqui é a hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo aqui e o cateto adjacente. Vou colocar IP, porque eu já coloquei H, né? Hipotenusa. Hipotenusa eu não tenho. Então, se eu pegar aqui ó, o seno, cateto oposto não tem, hipotenusa não tem. Vou achar uma equação com duas encostas. Não adianta nada. Aqui, cateto adjacente e hipotenusa. Dá para achar a hipotenusa, mas a hipotenusa não serve para nada, porque eu quero o cateto oposto. Ah, essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula. Tangente do meu ângulo
É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Qual que é o ângulo? 60. Tangente de 60 é o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? É a minha altura. Sobre o cateto adjacente, que é o 3. Nossa, agora eu vou poder calcular a minha altura. Só preciso saber qual que é a tangente de 60. Ixi, então vamos ver. Se você saber de cor, você já sabe qual que é a tangente de 60, né? Se não souber, beleza, monta a tabelinha de trigonometria, a gente vai saber qual que é o valor de tangente de 60, mas já vou falar. Tangente de 60 é raiz de 3. Na musiquinha é a última coisa que a gente fala, né? Que é o raiz de 3. Opa! Eu vou passar o 3 multiplicando. Qual que é a minha altura? Passo o 3 multiplicando. 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 o quê? Metros. Né? Pequenininho o prédio. Uma casinha, não um prédio, na verdade. Ok? Mas é para dar um exemplo. É isso que vale. Não precisa fazer sentido com a realidade. Então, pessoal, é isso. Ok? Espero que tenham gostado. Eu falei que não precisa ter sentido com a realidade. Os exercícios de matemática, né? Que a gente pode dar valores absurdos. O importante é dar certo a resposta no gabarito da prova, ok? Mas lógico que eu, como formado doutor em matemática aplicada, né, gosto das aplicações bem feitas em matemática. Mas espero que vocês tenham gostado dessa aulinha que eu fiz para vocês, ok? E agora é treinar. Treinar, treinar, treinar. Quanto mais treinar, mais craques vocês vão ficar em interpretar problemas, ok? Então vou ficando nessa. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.